O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá ocasião de refletirmos a respeito das virtudes teologais. A primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, capítulo 6 do livro do Deuteronômio, é um chamado, é um convite, é um mandato, é um mandamento de nós amarmos a Deus. E o texto nos apresenta que Deus é digno de ser amado. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravados em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. E diz: tu as repetirás com insistência aos teus filhos. Isto é, os pais que recebem esta missão de educar os filhos no amor a Deus, de ensinar os filhos a amar a Deus e de mostrar. Imagine, se isso era verdade no Antigo Testamento, ou é muito mais depois que nós conhecemos Jesus. E então os pais vão mostrar porque é que Deus merece ser amado. Então, o autor aqui começa a elencar que quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, cidades grandes e belas que não edificaste, quer dizer, Deus que daria ao povo grandes cidades que não foram edificadas por eles. Eles iriam receber, como se diz, de mão beijada, cidades construídas, cisternas não cavadas, vinhas e oliveiras não plantadas por eles. Então, tantas coisas que Deus concederia, né? E tudo aquilo que Deus já fizera. Deus que tinha libertado o povo do Egito, Deus que tinha aberto o mar para que eles passassem pelo mar a pé enxuto, Deus que tinha vencido os seus adversários, quer dizer, todos os motivos que Deus tinha dado para que eles o amassem. Repito, se isso era
um mandamento digno de ser observado, de ser obedecido no Antigo Testamento, ou é muito mais quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Ele nos fez. Nos amou quando nós éramos seus inimigos, quando nós éramos pecadores, e por nós morreu. E nos concedeu o Espírito Santo e todas as graças que nós conhecemos. Então, Deus é digno de ser amado. O amor, a caridade. Então, eu falei que a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. No evangelho de hoje, Jesus, ele critica a falta de fé dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Fé sem a qual é impossível agradar a Deus, ao ponto de Jesus fazer uma afirmação forte, né? Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 17. Então, Mateus, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: ó gente sem fé e perversa. Por quê? Porque eles não tinham tido fé suficiente para operar aquele milagre. E Jesus diz que se a vossa fé for pequenina, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Então, pedir a Deus a graça da fé, e pedir a Deus todos os dias, e pedir a Deus, se necessário for, e é muito conveniente que assim seja, várias vezes ao dia: Senhor, aumenta a minha fé. A minha fé é tão pequena, Senhor. A minha fé é tão cambaleante, ela é tão frágil. Qualquer coisa balança a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E é claro, meus santos, que quando você pede a Deus que lhe aumente a fé, as outras virtudes teologais crescerão, e as outras virtudes cardeais crescerão, e as outras graças crescerão no seu coração, porque não vai crescer apenas a fé, mas as outras virtudes a ela relacionadas. Nós podemos começar pela fé, podemos começar pelo amor, pedindo a Deus a graça de amá-lo mais, pedir a Deus a graça de uma esperança viva e forte, que guie as nossas ações, que nós façamos tudo para alcançar o reino dos céus, para amar mais a Deus, ou porque nele cremos e sabemos que isso o agrada. Nós podemos pegar o catecismo, no número 1812, em que fala aqui a respeito das virtudes teologais. 1812. Você sabe que o catecismo nós citamos pelos números em negrito que estão ao lado, quer dizer, nas margens esquerda e direita do catecismo, né? Não se cita como a Bíblia, por capítulos e versículos, nem pelas páginas, se cita pelos números. Então, vocês vão olhar lá, vai ter um número em negrito, 1812. Meus irmãos, um parênteses, é importante que nós tenhamos o catecismo em nossas casas. O catecismo é um resumo, é um compêndio da nossa fé, e não está expresso numa linguagem difícil, teológica por demais, inalcançável às pessoas mais simples. Não é verdade. Pode ser que aqui e ali você encontre alguma afirmação, alguma passagem de difícil compreensão, mas como isso também acontece na Sagrada Escritura. Mas eu posso garantir que a linguagem do catecismo é infinitamente mais simples do que a linguagem das Sagradas Escrituras.
É infinitamente mais difícil compreender as Sagradas Escrituras do que o catecismo. Então, se a dificuldade na leitura da Sagrada Escritura não nos isenta de tê-la e de fazer uma leitura frequente da Sagrada Escritura, também nós não encontraremos motivo para não ter o catecismo conosco. Então aqui nós temos na nossa sala aqui do dízimo vários volumes que nós não temos objetivo de lucrar com isso, estamos repassando pelo valor que vocês vão encontrar em qualquer lugar, apenas para facilitar que nós tenhamos o catecismo, para que aprendamos, para que conheçamos a nossa fé. Afinal de contas, ninguém ama o que não conhece. Então é importante que nós juntemos um dinheirinho para adquirir o catecismo da Igreja Católica. Fecha parênteses. No catecismo, então, a partir do número 1812, vai falar aqui a respeito das virtudes teologais. Vai dizer aqui que as virtudes teologais, elas se referem diretamente a Deus. Então, são graças que nos ligam a Deus e que vêm diretamente de Deus. Então, precisamos pedir a Deus a graça da fé, da esperança e da caridade, que nos ligarão mais intimamente a Deus, e por causa de Deus, também nos ligarão aos nossos irmãos, e facilitarão, ou melhor, propiciarão, tornarão possível uma verdadeira vivência da nossa fé. Isto é, nós viveremos de acordo com aquilo que nos foi revelado, se formos sustentados, se estivermos cheios de fé, esperança e caridade. Vai dizer aqui o catecismo no número 1813. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como filhos e merecer a vida eterna. Então, as virtudes teologais são infundidas por Deus, e Deus infunde em nós para que nós vivamos como seus filhos e possamos merecer a vida eterna. Então, é tudo de que precisamos. Nós precisamos das virtudes teologais para que nós vivamos como filhos de Deus. Porque, infelizmente, não são poucos, infelizmente, aqueles que se dizem católicos, que são batizados, que até fizeram a primeira comunhão, que foram crismados, mas que vivem como pagãos, caminhando para a perdição, que vivem constantemente, frequentemente em pecados mortais, que vivem caindo frequentemente em pecados mortais. Então, para que você possa se libertar dessa condição tão frequente de quedas em pecados mortais, ou até mesmo em aversão, isto é, você tem aversão a um aspecto, a uma expressão da vida cristã. Sei lá, você tem aversão ao perdão, você tem facilidade de guardar ódio, raiva no coração, você tem aversão à pureza, você se sente frequentemente inclinado à luxúria, à pornografia, à promiscuidade, você tem aversão ao desapego, à pobreza, você quer ter cada vez mais e se sente guiado e apegado e escravizado pelos bens do mundo. Então, você precisa das virtudes teologais que facilitarão, que tornarão possível uma vivência como filho de Deus, para que você possa alcançar a vida eterna. No número, então, 1814, nós iremos encontrar a parte que fala especificamente a respeito da virtude teologal da fé. Então, a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus
e em tudo que nos disse e revelou. Então eu creio em Deus, e porque creio em Deus, eu creio em tudo que Ele me ensina, em tudo aquilo que Ele revelou, em tudo aquilo que a igreja ensina, aquilo que Deus revelou à sua igreja, e a sua igreja então ensina, e eu creio, e eu quero crer cada vez mais, e eu quero me submeter cada vez mais à vontade de Deus, aquilo que Ele revelou, porque eu sei que é o melhor. Então, não há como ouvir estas palavras e não desejar ter no coração esta virtude, esta fé. Mas continua o catecismo: crer em tudo aquilo que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe, Ele que é a própria verdade. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Então, quando você crê, brotará do seu coração uma necessidade de testemunhar, de difundir, de evangelizar. Ai de mim se não evangelizar, diz São Paulo. Então é uma necessidade. Você crê que é impossível agradar a Deus sem fé. Então você quer que todas as pessoas creiam para que agradem a Deus. Você crê em tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então você quer que as pessoas alcancem tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele ensinou. Então você vai difundir cada vez mais esta fé. Então vamos lá, meus santos, a partir de hoje, pedir a Deus cada vez mais: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Pedir mesmo, e pedir frequentemente, mas não apenas a fé. Pedir a Deus que nos conceda a esperança. No número 1817, nós iremos encontrar: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Talvez, dentre as 3 virtudes teologais, a esperança seja a mais esquecida. A gente vê com mais facilidade a importância da fé, a gente vê a importância do amor, da caridade, né? A maior de todas elas, mas nós nos esquecemos desta virtude teologal que dá alegria à nossa fé. Um cristão sem esperança é um cristão desanimado, é um cristão triste, é um cristão que não motiva outras pessoas, é um cristão desprovido de vida interior, de entusiasmo. Então, quando você tem a esperança viva no seu coração, você deseja como sua felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Não é verdade, meus santos? Infelizmente, não é verdade que está assim, de cristão, de católico, que é cristão, que é católico, mas vive à janela da sua casa espiritual, do seu castelo interior, olhando para o mundo e se lamentando por não poder possuí-lo, olhando para o mundo e dizendo: ah, que pena que é pecado fazer aquilo, ah, que pena que é pecado viver daquele jeito, eu queria tanto, ah, mas se eu fizer aquilo eu vou para o inferno, então tá bom, não quero não. Quer dizer, ele não faz, ele não vive, mas percebe que o coração dele está apegado ao mundo. Ele até luta para não desejar, mas ele percebe que se ele cochilar um pouquinho, se ele bobear um pouquinho, ele vai desejar as coisas do mundo. Isto é, ele dolorosamente renuncia e tristemente, ele dolorosamente renuncia às coisas do mundo e tristemente, xoxamente, ele deseja as coisas de Deus. Ele não deseja com alegria o reino dos céus.
ele deseja com alegria uma casa nova, ele deseja com alegria uma viagem, ele deseja com alegria saúde, ele deseja com alegria beleza, ele deseja com alegria uma boa conta bancária, mas ele deseja xoxamente o reino dos céus e a salvação eterna. Por quê? Porque ele é desprovido, ele é carente de esperança. A fé e a esperança estão muito ligadas. Então ele ainda não crê suficientemente na grandeza daquilo que Deus lhe promete, e por isso não a deseja. E como não a deseja, ele se torna cada vez mais incapaz de crer mais profundamente naquilo que Deus lhe prometeu. Então as duas virtudes estão bem ligadas. Então pedir a Deus: Senhor, aumenta a alegria no meu coração por aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano nem sequer imaginou. Isto Deus preparou para aqueles que o amam. Senhor, aumenta a esperança na salvação eterna, na glória eterna, para que eu creia que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Imagine, quanto mais eu sofrer por amor a Deus, maior será a minha recompensa. Então a minha expectativa, a minha esperança deve crescer cada vez mais, porque eu creio que Deus é fiel. Então percebe que as três, não apenas fé e esperança, mas as três virtudes, elas são um tripé da nossa vida espiritual. Então pedir a Deus a graça de crescer a esperança no seu coração. Pois bem, então a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo. Deus é fiel, Deus cumprirá o que Ele prometeu e concederá muito mais do que prometeu. Eu confio em Deus. Então, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos, não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Quando você vê que a meta é grande, que o destino, humanamente falando, é inalcançável, você olha para você e você vê que por você mesmo você não tem forças suficientes para alcançar aquela meta, mas você confia naquele que o chama. É como você, doente, cheio de artrite, artrose, osteoporose, cheio de dor, de fibromialgia, com o fôlego curto, e você é chamado a participar de uma maratona. Você diz: crê em Deus Pai, não consigo correr daqui para a esquina, quanto mais uma maratona, com todas as dores que eu tenho, com todas as minhas impossibilidades. Mas se Deus me chama a terminar essa corrida, Ele me dará as graças necessárias para que eu possa dizer como São Paulo: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da glória. Isto é, essa esperança de que a graça de Deus não vai me faltar, porque Deus é fiel. Então percebe, meus santos, precisamos pedir a Deus a esperança, a fé, a esperança. Continua aqui o catecismo, no número 1818, a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Isto é, lá no número 27 do catecismo, vocês podem pegar também, diz assim que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi feito por Deus e para Deus.
e Deus não cessa de atraí-lo a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que ele não cessa de procurar. Isso é, Deus colocou no nosso coração um desejo de felicidade. E o dom número 27 do catecismo. E a virtude da esperança vem confirmar isso. Isto é, Deus colocou esse desejo de felicidade porque Ele quer nos conceder. Então nós precisamos esperar, desejar, crescer no desejo. Então pedir a Deus, né, e todos nós temos experiência disso, quando algo muito bom está para acontecer, a expectativa já é felicidade. Você fica naquela expectativa de quando aquilo vai acontecer, de quando o dia daquela viagem vai chegar, de quando aquela encomenda vai chegar à sua casa, e aquilo enche o seu coração de alegria. Então, de alguma maneira, esperar o céu já é viver o céu aqui na terra. Então, pedir a Deus a graça de crescer na fé, na esperança. E aí vamos para a caridade, no número 1822 do catecismo. Nós iremos encontrar que a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo e a nós mesmos por causa de Deus. Isto é, amamos a Deus por si mesmo, porque Ele é digno de ser amado, e amamos a nós mesmos e aos outros por causa de Deus. Não há, meus irmãos, como não ser santo tendo a virtude da caridade no coração. Não há como não agradar a Deus se você tudo faz por amor a Ele e por causa dEle. Não há como usar os irmãos, se aproveitar de suas fraquezas, maltratá-los, se você por amor a Deus ama os seus irmãos. Não há como trair a esposa, o marido. Não há como ser um mau pai e uma mãe má, se você por amor a Deus ama os seus filhos. Se você por causa de Deus ama os seus filhos. Se você em Deus ama os seus filhos, ama o seu marido. Ele é um traste, ele é muito ruim, mas você por amor a Deus ama o seu marido. Ela lhe tira a paciência, mas você por amor a Deus é digno de ser amado. E eu quero amar de volta a Deus, e eu quero Deus que ama a mim que não mereço, e eu quero pagar com a mesma moeda a Deus. Ora, a única maneira de pagar a Deus um amor não merecido recebido é amando quem não merece, e é o próximo, porque Deus sempre merece o nosso amor. Então a única maneira que eu tenho de pagar com amor este tipo de amor é amando o próximo. Santo Agostinho diz, né? Amor com amor se paga. Então Deus ama quem não merece, Deus ama quem é mau. Como então eu vou amar dessa maneira? Se Deus é bom e Deus sempre merece, amando o meu próximo, que não poucas vezes é mau e não merece. Então, quando sou movido por caridade, isso se torna uma necessidade da minha alma. O catecismo vai dizer, no número 1823, que Jesus fez da caridade um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele mandamento que nós já tínhamos visto lá no livro do Deuteronômio, na primeira leitura de hoje. No número estou lendo aqui resumidamente, tá? Vocês depois, quando forem ler em casa, né, desde o número 1812, tem mais coisa, mas não dá para ler tudo, já tenho que terminar. No número 1825, São Paulo vai dizer assim, que a caridade, isto é, aquele que ama a Deus, e por causa de Deus ama todas as coisas,
a si mesmo e aos outros, ele será paciente, caridoso, prestativo, não será invejoso, não vai ficar ostentando, não será orgulhoso, porque tudo ele faz por amor a Deus e por causa de Deus, ele vai amar o próximo. Então, as outras virtudes vão brotar necessariamente e com mais facilidade. Ah, padre, mas isso é maravilhoso. E o que fazer? Pedir. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Porque se os vossos pais, que são maus, sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai do céu. Pediu o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz todos esses dons. Então, você pode dizer, rapaz, eu tenho pedido sempre a fé. Continue, que com a fé virá também esperança e caridade. Ah, padre, eu gosto de pedir a Deus o amor, que Ele me ensine a amá-lo e por amor a Ele amar os meus irmãos. Peça, e Deus vai predispor o seu coração para as outras virtudes. Mas nós precisamos, porque se nós não tomarmos consciência de que somos doentes, somos pobres, cegos e nus, que nós somos carentes da graça de Deus, de que nós somos bem ruinzinhos, se nós não tivermos consciência disso, nós nos acharemos uma bela coisa e não iremos humildemente, como mendigos, suplicar a graça de Deus. No número 1826, ainda São Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? São Paulo vai dizer assim: se eu não tiver caridade, eu não serei nada. Isto é, mesmo que eu faça grandes serviços, mesmo que eu faça grandes obras, se eu não tiver caridade, não serve de nada. Isto é, os meninos aqui que gravam a missa para vocês, se eles não tiverem caridade, vir todos os dias, às 5h15 da manhã, para preparar a gravação, não vai servir de nada. As ministras, os ministros extraordinários da comunhão, que vêm para distribuir a Eucaristia e levar a Eucaristia para os doentes, se não tiver caridade, de nada vale. O padre que vem celebrar a missa, vai dar o sacramento da Eucaristia para todos vocês, mas aquilo não servirá, não frutificará em obras de santidade e salvação para ele. Mas padre, mas como fazer tudo isso sem caridade? Ah, infelizmente nós sabemos. Por exibicionismo, para parecer que é importante, apenas por uma mera obrigação. São Paulo chega a dizer: se eu der todos os meus bens aos pobres e não tiver caridade, não serve de nada. Imagine, dá todos os bens aos pobres. Se eu lançar o meu corpo às chamas e não tiver caridade, isto é, nós precisamos atualizar o porquê de nós fazermos o que fazemos. É porque eu te amo, Senhor, para que eu te ame mais. E é por isso que eu amo os meus irmãos, é por isso que eu levo a Eucaristia para os doentes, e é por isso que eu participo daquela gravação da Santa Missa, da homilia, porque eu quero que muitas almas se salvem. É porque eu te amo, e por causa de ti, meu Deus, eu amo as pessoas. Então você atualiza. Você pode ser uma boa esposa, porque você se tornou uma escrava do seu marido, simplesmente por costume, ou vice-versa. Você tem que fazer isso por amor. É porque eu te amo, Senhor. É verdade, meu marido é até bom. É verdade, a minha esposa, ela é tão boa. Mas não é primeiramente por ele, não é primeiramente por ela que eu faço tudo isso. Eu faço isso porque eu te amo. E porque eu te amo nele, eu te amo nela. Eu sou padre, Senhor, porque eu te amo, não por causa do povo. Vocês podem ser até bonzinhos. Vocês podem ser até bonzinhos.
Mas não é por vocês, não pode ser por vocês. Vocês são o quê? O motivo segundo, primeiramente por Deus, por amor a Deus e porque eu amo a Deus, que ama vocês, eu vou amar vocês também. Eu sou chamado a amar vocês também. Percebe, meus santos? Porque senão, se nós não tivermos caridade, nós podemos fazer grandes obras, dar os nossos bens, lançar o nosso corpo às chamas, mas se não tiver caridade, de nada serve. E termino, creio em Deus Pai, terminei mesmo. 1827, o exercício de todas as virtudes, apenas para coroar isso que eu disse, o exercício de todas as virtudes deve ser animado e inspirado pela caridade. Fé, esperança e caridade. Precisamos suplicar as virtudes teologais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.